ar o FMT.Ciência. Hoje, no quadro Conversa com o Pesquisador, você vai conhecer o professor doutor Alexandre Fett, da Faculdade de Educação Física do UFMT. Ele pesquisa o uso de drogas ilícitas, os anabolizantes, no esporte. Ficou curioso? Confira com a gente. E nós desenvolvemos no momento um projeto que é um projeto grande, é um projeto que nós chamamos no popular de Projeto Guarda-Chuva, com esportes da base até o alto nível. Dentro desse projeto existem vários outros subprojetos e um deles que eu vou estar comentando é sobre a importância do estudo relativo ao uso de drogas, ou as drogas chamadas drogas esportivas, que as mais populares são os anabolizantes esteroides, que os atletas ou alguns outros usuários mesmo, não somente atletas, mas pessoas que querem um maior rendimento em termos de desenvolvimento muscular, de estética, lançam mão dessas drogas para ter um resultado potencializado por essas drogas. Porém, já é apregoado há bastante tempo que existem efeitos colaterais com o uso dessas drogas que poderiam estar pondo em risco a saúde dos indivíduos que estariam buscando esses resultados. Tanto homem como mulher, se espera que haja um prejuízo para a saúde cardiovascular e para a saúde hepática, né? Por causa da toxicidade das drogas. Mas tem alguns efeitos de características particulares de cada sexo. Por exemplo, alguns atletas que a gente já até acompanhou, eles chegaram a zerar a espermogênese, ou seja, com a dose externa de testosterona era muito elevada, parou a produção interna, a produção endógena. Isso leva a uma indisposição, vamos colocar assim, sexual momentânea, que normalmente é revertida com a parada da droga, né? Ela normalmente volta, mas que momentaneamente também pode levar à impotência. O uso crônico pode levar a algumas condições que se agravem nesse sentido. Também tem uma associação maior com câncer de próstata. Na mulher, além do engrossamento da voz, algumas características sexuais masculinas, como aumento aqui o famoso gogó, né? Ou seja, essa parte aqui da traqueia, da glote, ela também é hipertrofiada, é aumentada, muda o timbre de voz, a voz é engrossada, há uma caracterização de diminuição do volume de seio por questões de alteração hormonal, ou seja, embora o peitoral possa até ficar maior por causa do desenvolvimento muscular, a glândula pode diminuir ou até o tamanho todo do seio diminuir porque questões que normalmente a mulher emagrece muito, e parte do volume do seio é gordura. Há uma hipertrofia de clítoris que pode ser permanente, não retornar mais, e há também problema de lubrificação vaginal prejudicada pelo uso dessas drogas. Portanto, esse estudo que nós fizemos foi no intuito de estar comparando atletas que sabidamente fazem uso de anabolizantes esteroides, um outro grupo de atletas que faz um treinamento similar, que seria o treinamento de musculação com o objetivo de aumento de massa muscular, mas que não são usuários dessas drogas, e um grupo de indivíduos sedentários, que seriam o grupo controle, que não teria nem interferência do exercício, nem interferência das drogas, a fim de que, quando eu comparasse o efeito desse grupo que é usuário com outro grupo que não usa, a diferença observada fosse dada em função da droga e não contaminada pelo efeito do exercício, que também muda aspectos fisiológicos. Nós fizemos uma avaliação da bioquímica sanguínea de vários marcadores de risco hepático, de função renal e função cardíaca. E dentro desses marcadores, o que nós observamos num apanhado geral, no global, é que as diferenças entre os grupos não eram tão intensas como se esperava, como alguns artigos têm apregoado, ou mesmo as sociedades científicas têm proposto como sendo esperado de efeitos colaterais. Ou seja, a magnitude dos efeitos foram menores do que aquilo que no global se esperava. Porém, alguns efeitos pontuais, como o HDL baixo, além até do nível dos indivíduos sedentários,
foi observado nesses indivíduos que faziam uso dessas drogas. O LDL também estava numa situação um pouco mais aumentada do que era esperado. Esses dois fatores são fatores que levam a um risco maior de doença cardiovascular a médio e longo prazo. As enzimas que marcam toxicidade hepática também estavam mais elevadas nesses atletas que faziam uso dessas drogas, bem como as enzimas que aumentam na circulação derivada da lesão cardíaca e da lesão muscular. Portanto, não se pode dizer que esse resultado tenha sido de uma intensidade tão grande quanto a esperada, porém, alguns efeitos colaterais foram observados e que confirmam que essas drogas podem estar trazendo, sim, algumas consequências para a saúde. Então, ainda existe necessidade de mais estudos, com uma condição mais controlada, com um número maior de atletas, para que a gente possa ter mais confirmação e mais ciência do que está acontecendo com o uso dessas drogas. E deixar bem claro que são coisas diferentes. As drogas e suplementos são categorias totalmente diferentes em termos não só de prescrição e de legalidade, mas de efeitos fisiológicos. O indivíduo que é um usuário de suplemento alimentar não tem necessariamente a ver com as condições de uso de drogas. Então, suplemento alimentar, por definição, é um alimento modificado, concentrado e que tem a finalidade específica, por isso eu lanço mão dele. A gente também está investigando isso e como os usuários de anabolizantes normalmente são usuários de suplementos alimentares, a gente está investigando as duas coisas, incluindo o conhecimento do público e de profissionais da área sobre os suplementos alimentares. Uma abordagem que a gente faz associada no segmento das drogas, porque isso não é só questão de uso das drogas, mas que está dentro do nosso projeto, que é a vigorexia, que é um perfil psicológico do indivíduo que quer cada vez ficar maior ou ficar mais magro, ou seja, ele é viciado em exercício e em estética, não só de tamanho, não necessariamente o cara só quer ficar grande, mas tem alguns vigorexicos que treinam muito, até para ficar muito magros. E nós estamos desenvolvendo nesse projeto um trabalho onde existe um instrumento que é para classificar o grau de vigorexia. Vigorexia é um distúrbio psicológico, isso na Sociedade Médica Americana isso já é estabelecido, no Brasil ainda não. Então nós estamos estudando isso, ver que características que o vigoréxico apresenta, que obviamente que acaba tendo um link com a droga, porque às vezes o indivíduo viciado em estética, ele lança a mão de algumas dessas substâncias para ter resultados maiores e mais rápidos, e inclusive em relação à disposição para o exercício, porque uma das alterações que é notória é que o uso, principalmente dos anabolizantes esteroides, aumenta o desempenho não só da força, mas o desempenho físico e a disposição para o exercício, bem como eu falei do efeito colateral da piora do desempenho sexual a médio e longo prazo, mas no primeiro momento o apetite sexual de indivíduos que usam esse tipo de droga aumenta, ou seja, a disposição como um todo é aumentada. Então algumas pessoas que têm vigorexia podem ser também, coincidentemente, usuários de drogas esportivas. Parabéns pela pesquisa, professor Carlos. O FMT Ponto Ciência de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Até mais!